Antes da Copa do Mundo de 2022, o goleiro Bono era um goleiro totalmente desconhecido e completamente sem mídia. Mas depois do brilho que ele teve naquela Copa, rapaz, uma pá de clube europeu começou a ficar mais ligado no goleiro marroquino na janela de transferências. E é sobre esse e mais casos que iremos falar no vídeo de hoje. Jogadores que chegaram anônimos na Copa do Mundo de 2022, mas que se destacaram na Copa e depois ganharam mais reconhecimento. O primeiro aqui da lista é o próprio goleiro Bono, né? Yassine Bounou, o marroquino que pegou 2 pênaltis, né? 2 cobranças de pênalti contra a Espanha. Pra quem não sabe, o goleiro marroquino também tem dupla nacionalidade. Ele é canadense e marroquino e teve um grande brilho na Copa após segurar a baliza lá atrás para Marrocos, pegando 2 cobranças de pênalti contra a Espanha, como eu já disse aqui, só caindo para a poderosíssima França de Kylian Mbappé nas semifinais pelo placar de 2-0. O segundo aqui da lista é o lateral Juranovic. O lateral Juranovic mostrou velocidade contra a nossa canarinha, procurado até pelo Atlético de Madrid. Sinceramente, o que eu tô falando aqui, pelo amor de Deus? Seriamente, cara. Meu Deus. Falando sério, o jornal The Scottish Sun, eu não sei como é que é o nome, aí tá aí na tela, falou que olheiros do Atlético de Madrid observaram durante a Copa do Mundo o Juranovic, que contra o Brasil, sabe aquele contra-ataque lá que o Brasil tomou o gol pro Petkovic? Exatamente, quem mais estava correndo pela Croácia, lá pela lateral, era o próprio Juranovic, grande lateral, que na época estava no Celtic, né? Acho que ele não foi pro Atlético de Madrid. Terceiro aqui da lista é o Joško Gvardiol. O Joško Gvardiol, que tinha 20 anos, jogava no RB Leipzig na época e que ainda era um zagueiro meio que sem mídia, desconhecido, tá ligado? Não era um zagueiro assim muito tipo, você olhar e falar, tem aquele zagueiro novinho lá do RB Leipzig, pô, joga demais. Não era um zagueiro de muito conhecimento, né? Mas apenas 20 anos de idade mostrou velocidade, maturidade e força naquela Copa do Mundo, segurando vários atacantes letais, né? Segurando até contra o próprio Brasil, dando trabalho para nossa canarinha chegar dentro da área. Mas só foi jantado mesmo pelo Messi nas semifinais, quando a Croácia perdeu de 3-0 naquela Copa. Quarto aqui da lista é Sofiane Amrabat, o volante marroquino. Também tem dupla nacionalidade, né? Ele é marroquino e holandês. Poderia defender a laranja mecânica, só que decidiu jogar por Marrocos. Ele, depois daquela Copa, chamou a atenção de grandes clubes europeus da Premier League, e, se eu não me engano, até do Campeonato Espanhol, né? Eu não sei, posso estar errado, mas pra mim também chamou a atenção ali de clubes do Campeonato Espanhol. Tem um lance na Copa do Mundo, na própria semifinal, em que Marrocos perde de 2-0 pra França, em que o Mbappé vai ser em alta velocidade, passando por todo mundo, e chega o Amrabat para o francês, sem dó nem piedade. Depois daquela Copa do Mundo, na época o Amrabat jogava na Fiorentina. Depois daquela Copa ele foi emprestado pelo Manchester United. Também fez boas atuações. Pra mim é um ótimo volante e não pode ficar fora dessa lista. Antes da Copa do Mundo ele nem era reconhecido, mano. A mídia do cara era pouca. O quinto jogador aqui da nossa lista é o argentino Enzo Fernandes. O meia argentino que na época atuava pelo Benfica de Portugal, após belas atuações pelo clube português, foi convocado para aquela seleção argentina que viria até a ser a campeã naquela edição do torneio. Mas enfim, você sabia que o Enzo Fernandes naquela edição da Copa do Mundo ficou no banco de reservas por uma única, mísera partida? Sim, só ficou no banco uma única vez na Copa, e foi justamente na partida em que a Argentina perde de virada para a Arábia Saudita com golaço de Salem Al-Dassari, né? Teve gol de pênalti do Messi no começo, mas eu nem lembro qual foi o outro gol da Arábia Saudita, tá passando aí na tela. E aí no restante do torneio todo, o Enzo Fernandes só foi pegando a titularidade do meio campo argentino, né? Foi dominando o meio de campo. Eu vou falar a verdade, ele foi crucial pra Argentina vencer aquela Copa do Mundo. Eu acho que se não fosse por uma boa parte dos feitos que Enzo Fernandes fez naquela Copa do Mundo, a Argentina talvez não teria levantado aquela Copa do Mundo de 2022. E é isso, né? Depois dessa Copa do Mundo ele até foi pro Chelsea, né? E lembrando que ele jogava no Benfica, ganhou reconhecimento, foi pro Chelsea, assim como muitos outros jogadores argentinos daquele elenco. Mas isso aí não é papo pra esse vídeo, não.
O sexto jogador dessa lista é o Cody Gakpo, né? Na época era joia do PSG, Cody Gakpo, né? O holandês que na época jogava no Liverpool. Ganhou destaque após fazer 3 gols em 5 jogos daquela Copa do Mundo. Apenas 20 anos o moleque já tinha esse brilho naquela Copa do Mundo, né? Eu não lembro qual era a idade dele certa, mas acho que era uns 20 anos. Na época, justamente, o Cody Gakpo, ele era do Liverpool, né? Mas era tratado como joia do PSV. Foi pro Liverpool, ganhou a titularidade do Liverpool depois da Copa. E aí o resto pode se tornar história, porque o moleque ainda é muito novinho e tem muita lenha pra queimar. O sétimo e último jogador aqui da lista é o português Gonçalo Ramos. E os feitos que esse cara teve nessa Copa do Mundo, rapaz, é de outro nível. Na época ele também atuava pelo Benfica, assim como o Enzo Fernandes, e teve que substituir o CR7 naquela Copa por uma boa parte de algumas partidas. Sim, substituir o CR7, Gonçalo Ramos. Mas não foi só isso. Após o português substituir o CR7 nas oitavas de finais contra a Suíça, ele marcou um hat-trick na goleada de 6-1 que Portugal teve sobre a seleção suíça. E bom, só esses são os feitos que o cara fez, né? Sem falar que depois da Copa do Mundo ele foi do Benfica pro PSG. Do PSG ele ainda foi campeão da Champions League, né? Com a bela campanha do PSG, foi o último campeão, né, da Champions. E quem tava lá era o Gonçalo Ramos, né? Que jogava no Benfica e se destacou, PSG campeão da Copa do Mundo. E aí, você lembra mais de algum outro jogador que era desconhecido, mas que se destacou na Copa do Mundo de 2022 ou em outra Copa do Mundo e agora está jogando em alto nível por causa desse destaque que ele teve na Copa? Se tiver, deixa aí nos comentários. Mas se é isso por enquanto, até a próxima. Vou deixando o vídeo por aqui. Um abraço e falou!